Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Inventor. Pessoal, chegamos aí à tão esperada videoaula da montagem do nosso motor aeromodelo. Bom, antes de começar a nossa videoaula, eu já quero agradecer a todos pelo sucesso, ok? Desse mini curso para fazer o modelamento do nosso motor. Bom, antes de começar então a montagem em si, eu cometi uma falha na última videoaula, que é um componente de peça da camisa. Bom, o que eu executei? Ao invés de executar a extrusão de 1.5 recuado na dimensão de 25.5, eu executei ele com a direção de somatória, tornando assim então essa peça com 27 milímetros, ok? Eu recebi algumas dicas aí no próprio YouTube, ok? Não me lembro ao certo, foi umas 3 pessoas mandaram pelo Face também, em mensagem inbox, mas desculpa, foi uma falha minha, não prestei atenção, foi meio que batido, mas eu venho aqui, ó pessoal, para consertar, eu venho exatamente na extrusão, que eu fiz aqui com 1.5, ok? Vou habilitar o meu processo, eu vou inverter a direção, ok? Tenho que tomar cuidado para quando eu inverter a direção, ele não fazer o item de cut. Se ele habilitar o cut, ele vai remover material. Eu tenho que habilitar o item de join, que é para acrescentar material. Somente invertir a direção, beleza. O item de roll, pessoal, o que aconteceu? O sketch, ele ficou invertido. Então ele está na face quase que de fora desse meu componente. E é preferível você deletar esse roll, porque mesmo que você inverta ele, ele vai acabar aqui removendo somente um pedaço do material, vai faltar uma casquinha ali. Então, eu vou deletar esse roll, deletar o sketch, vou fazer novamente aqui um sketch rápido, vou habilitar um point no centro dele, ok? Vou habilitar o comando roll, colocar aqui como termination throughout passante até o final, e o diâmetro desse componente é 14, conforme o nosso desenho 2D, ok? Vou voltar aqui para preencher 14, pronto, está finalizado. Vou salvar a minha peça, está tudo ok, beleza? Bom, e vamos lá então. A primeira coisa que vocês devem fazer para começar a montagem é abrir uma nova peça, ok? Dessa vez, a gente vai utilizar uma peça de arquivo IAM, ou seja, Standard IAM, que é Inventor Assembly, que é de montagem, padrão milímetro, ok? Tomar cuidado para ver se o nosso Project File está ativado, nosso arquivo IPJ, está tudo ok. Aí eu habilito o botão Create, ele vai habilitar o primeiro processo. Bom, quando você abre o item aqui de criação, ele não tem já as peças do seu projeto. Você tem que buscar uma a uma, ou trazer ali grupos de peças, né? Então, para isso, dentro aqui do processo de component, eu vou ter aqui o Place, ok? Normalmente ele vem como Place from Content Center, como habilitado aqui a principal. Então, para não ter nenhum erro, basta clicar nessa seta logo abaixo do Place e selecionar o componente Place. Ok? Eu prefiro executar pelo teclado. O pessoal fala, dá umas dicas em relação a atalho. Como esse atalho é padrão, é só apertar a tecla P do teclado. Então, aperto P, ok? E ele já vai trazer exatamente a pasta desse meu projeto. Poxa, mas eu fiz alguma verificação antes? Não. Pelo arquivo IPJ já estar configurado, ele já trouxe para mim essa pasta, ok? Bom, a primeira peça é o nosso item aí de bloco de motor. Para quem aí modelou todas as peças, deve estar com algum nome diferente, se usou o mesmo nome, beleza. Então, habilito aqui clicando em cima do bloco do motor, clico dentro do botão Open e ele vai trazer aqui a minha opção de peça. Uma dica legal que eu utilizo é o seguinte, eu sempre aperto o F6 e ele dá um tombo na tela, né? Mas nem sempre a peça vem numa posição legal para começar a montagem. Para quem tem uma visão espacial aí um pouco apurada, essa peça está com o sistema de pistão voltado para a esquerda da tela e o sentido de eixo, ou seja, saída e entrada de eixo, está para cima, ok, da tela. Para facilitar a nossa interpretação, eu prefiro fazer o seguinte, aperto o botão direito do mouse e eu vou selecionar aqui, ó, Rotate Y, ou seja, eu vou rotacionar 90 graus no meu eixo Y. Automaticamente agora, a boca de recepção do pistão está para cima da tela e a entrada do eixo está nas laterais esquerda e direita. Confirmando a posição, dou um clique na tela
e ele traz automaticamente o bloco do motor. Só que na versão 2014, pessoal, tem um probleminha, na verdade não é um problema. A primeira peça inserida na versão 2013, 2012 e 11 já era executado um sistema de travamento. Se eu pegar essa peça aqui e movimentar, ela está solta na tela. Eu não estou executando o comando PAN, e sim o comando de arraste mesmo. Clico, permaneço e arrasto. Para travar essa peça é simples, eu prefiro travar sempre a primeira. Bloco o motor aqui em cima da minha árvore de construção, botão direito do mouse, ok? E notem que tem aqui um item chamado Grounded, que é como se fosse fixar, atachar, né? Clico nessa minha opção. Dentro aqui da árvore de construção vem um alfinete em cima desse meu componente. E se eu tentar arrastar essa peça agora, ela não vai movimentar, ok? Bom, a partir daqui agora eu só vou inserir as peças de movimentação, que é a biela, cabeçote e assim por diante. Então, eu vou repetir o comando de place novamente. Eu vou inserir primeiro biela, ok? Depois eu vou colocar aqui o sistema de virabrequim, beleza? Que é essa peça embaixo. Eu posso segurar o botão CTRL e ele vai marcando várias peças, ok? E vou trazer também o pistão. Então essas três peças eu já vou colocar dentro aqui do meu conjunto e vou fazer a montagem desse sistema. Vou apertar o Open. Eles não têm posições definidas, dou um clique na tela. Bom, entre os três, o mais fácil aqui é o virabrequim. E como que eu vou utilizar na montagem? Como é uma montagem simples, pessoal, eu vou utilizar o sistema de Constraint, ok? Bom, eu posso habilitar ele pelo menu Ribbon, aqui em cima no ícone de Constraint, ou apertando a tecla C no teclado, ok? Por hábito, eu já vou utilizar a tecla C em boa parte desse vídeo. Ele vai trazer o Place Constraint, que é o nosso processo de posicionamento, e eu vou utilizar o type de mate aqui, ó, como fosse o item de centro desse eixo a centro desse furo. Não preciso mudar os processos porque o sistema de eixo é o mais simples. Se fosse fácil, você iria trocar direções e assim por diante. Então, clico nesse meu eixo, ok? Vou clicar nesse cilindro, que é uma referência de furo, e aplico, ok? Bom, ele já está posicionado. Vou apertar ESC e vou girar aqui, ó. Ele está dentro da minha montagem, ok? Ele não mexe mais em relação a esse eixo. E agora eu vou ter que fazer um mate dessa superfície aqui atrás com essa superfície aqui desse virabrequim, ok? Então, uma face, clico na segunda face, ok? Poxa, professor, você fez muito rápido. Simples. Habilito o Constraint, beleza? Permaneço com o mate habilitado. Solução, permaneço com o mate, não faço aqui com flush, ok? Primeira face, segunda face. Pronto, já está travado esse virabrequim. Bom, eu vou colocar agora a biela nessa ponta aqui embaixo. No conjunto da biela, eu tenho aqui dois furos, um de 3.8, se eu não me engano, e o outro deve ser 4.8. Eu não me recordo, mas esse aqui da esquerda é o menor. Esse furo menor de 3.8 é exatamente o furo que vai nessa ponta aqui do eixo. Então, habilito o Constraint novamente e repito o processo. Centro do furo com centro do meu sistema. Poxa, professor, mas ele está atravessando aqui a peça e ele está flutuando no sentido do eixo. Para travar esse sistema de frente para trás, eu vou fazer um mate igualzinho que eu fiz lá com a face do virabrequim. Primeiro, utilizo o type mate e solução mate. Clico nessa superfície da peça, ok? Deixa eu deixar com a seta para frente. E clico na superfície aqui, nessa superfície que ficou vermelha agora. Dou um clique, está posicionado. Beleza? Agora, o virabrequim ainda está deixando a biela ultrapassar o corpo. Isso teoricamente é errado. O que está faltando? Posicionar aqui o pistão dentro desse canal aqui do motor, dentro do bloco aqui do motor. Então, para facilitar, ainda falta a camisa, ainda falta o sistema de dissipador. Eu só vou posicionar esse meu sistema dentro desse eixo e ele fica invertido, ok? E se eu habilitar pelo comando flush, eu vou cancelar e fazer novamente, ó. Primeiro o sistema, ele não pega a superfície cilíndrica, então não adianta, ele vai ficar invertido mesmo, ok? Eu vou subir ele um pouco aqui e vou fazer um giro, ok? Eu vou tombar ele. Para isso, eu posso pegar a peça, clico em cima, aperto a tecla G de gravidade,
rotaciono ela mais ou menos aqui na tela e mexo novamente. Note que ele tombou, ele girou essa minha peça, mas ele não perdeu o meu sistema de posicionamento, ele contém ainda no centro. Eu somente girei e o mate foi respeitado. Bom, eu sei que aqui dentro tinha uma peça de travamento, um eixo, como não tinha no nosso conjunto, eu acabei não modelando, então eu vou simplesmente fazer um mate desse centro com esse centro aqui da biela. Novamente o constrain, seleciono o centro de furo da biela com o centro aqui desse pistão. Automaticamente ele já está centralizado no meu sistema, ok? Já está posicionado exatamente entre as faces de montagem. E se eu agora fizer a movimentação do meu virabrequim, deixa eu aproximar um pouco mais a tela aqui para vocês poderem enxergar. Ele vai fazer toda a movimentação, ok? Normal de um motor a combustão, de um cilindro somente, beleza? Bom, o que está faltando agora? Faltando a tampa frontal, faltando o dissipador e os sistemas aqui na parte superior. Mesmo sistema, habilito o comando place, ok? Então aqui, cabeçote e camisa e dissipador, ok? A tampa traseira eu vou deixar para depois, eu vou fazer primeiro a parte superior, cabeçote, camisa e dissipador. Habilito os 3 componentes e aperto o open, beleza? Bom, a primeira peça que eu vou executar vai ser esse dissipador aqui, que fica exatamente no centro da peça. Então, primeiro, habilito o constrain, centro a centro desse meu conjunto, ok? Esse dissipador, ele tem uma face rebaixada. Essa face rebaixada é para cima. Então, eu faço novamente um constrain dessa face com a face inferior. Pronto. Ainda ele está livre, ó, ele está rotacionando em sistema de eixo. Eu faço aqui agora um constrain em relação a um furo, que é o seguinte. Tento pegar no 3D aqui um zoom, aonde eu consigo enxergar o furo aqui da rosca e uma superfície cilíndrica do próprio dissipador. Ele vai travar. Preciso fazer todos os outros posicionamentos de furo? Não, porque 3 é mais do que o suficiente. Um central, um na superfície inferior e um furo já trava todo o conjunto, ok? Bom, nisso eu vou colocar aqui o sistema de cabeçote, que é o mesmo processo. Centro, ok? Em relação ao meu sistema de cilindro. Mesmo estando na posição errada, eu posso subir ele, posicionar num sentido aí que eu desejo, ok? E vou fazer o quê? Essa superfície com a superfície inferior, ok? Essa com essa, beleza? Aí eu vou trazer aqui um giro, vou tentar encontrar o furo do dissipador com a camisa. Deixa eu tentar localizar, encontrei aqui os furos, faço um mate entre furo de cima e o furo de baixo e está travado, ok? Literalmente travado. Bom, ficou faltando aqui o item da camisa. O que eu fiz? Eu coloquei aqui o cabeçote antes, mas não tem problema. Você pode posicionar peças antes de um sistema. E quando você precisa visualizar a parte interna, é só apertar aqui em cima da árvore, botão direito, habilitar Visible, ok? Ele vai desaparecer com a sua peça. E aqui eu faço a montagem desse item de camisa com esse centro, ok? Puxo a peça para cima e faço o posicionamento do rebaixo em relação a essa aresta aqui em cima. Mate na parte superior e o mate aqui exatamente no rebaixo. Pronto, camisa aqui posicionada, ok? Como ela não tem nenhum sistema de movimentação, ela pode ficar livre em relação ao eixo, beleza? Bom, para habilitar o cabeçote novamente, é só apertar o botão direito em cima dele aqui da árvore de construção do nosso browser, habilito aqui visibilidade e ele voltou no sistema, ok? Bom, a última peça aí para vocês é o sistema de tampa, ok? Essa tampa, eu vou repetir aqui, ó, place, tampa traseira, só que essa tampa tem um probleminha, ela não tem os furos aqui em relação à simetria de peça. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vou posicionar ele em relação ao centro, ok? E numa vista frontal aqui desse motor, eu vou tentar localizar qual seria a posição exata dessa tampa. É simples, como ele já está posicionado em relação ao centro, eu posso fazer um giro e localizar visualmente como seria. Ah, mas isso aqui é empírico? Ou tem duas opções, ou seja, ou o furo 1 bate na parte inferior, ou o furo 1 bate na parte superior. Então não tem como muito você errar. Fez o primeiro, deu errado, é só girar a peça, ok?
encontra a posição coerente. A partir desse processo, aí sim você faz o mate do quê? De centro a centro. Beleza, fechou. Se você movimentar a peça para frente, ela ainda está livre. O último componente, mate de superfície, que é a parte de trás do motor, ok? Habilito essa superfície, pronto. Motor totalmente concluído.